Boa noite, irmãos. O nosso estudo de hoje tem a ver com a vida honrosa diante dos incrédulos, a submissão ao governo, baseada na Bíblia de Estudo MacArthur. Nós temos aqui, então, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 a 12. Na verdade, ia até 17, mas eu estou diminuindo com o propósito de ser um pouco mais rápido nossos estudos. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. É a versão de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Eu também tenho uma outra versão, chamada A Mensagem, que é de um pastor americano que deve ter levado uns 12 anos para reescrever a Bíblia toda numa linguagem mais acessível, uma linguagem contemporânea. Vamos escutar essa mensagem. 1 de Pedro, capítulo 2. Amigos, este mundo não é a casa de vocês. Por isso não se sintam à vontade nele. Não deem espaço para o ego à custa da sua alma. Vivam uma vida exemplar entre os descrentes, para que o comportamento de vocês refute o preconceito deles. Então, eles serão conquistados para o lado de Deus e estarão lá para participar da festa quando ele vier. Como peregrinos e forasteiros que sois, na versão Ferreira de Almeida. Pedro está exortando que os seus leitores tenham uma vida reta em um mundo hostil. Esse mundo é hostil para nós. Por quê? Porque os leitores de Pedro são cidadãos do céu e não desta sociedade secular. Se nós somos cristãos, essa mensagem não mudou para nós também. Na versão A Mensagem, ela diz o seguinte: este mundo não é a casa de vocês. Ou seja, nós estamos de passagem. Um peregrino, um forasteiro, ele não pertence ao local onde ele está. Ele está naquele local, mas naquele local ele é um forasteiro, ele é um peregrino, ele não está em casa. Essa é a questão. A nossa casa não é aqui, nesse momento. Existem três perspectivas que nós temos como cristão, nós temos que observar. Três obrigações, né? Obrigações sobre três perspectivas. Nós temos, como peregrinos, conforme verso 11 e 12, nós precisamos nos abster das paixões carnais, procedimento, nós temos que ter um procedimento exemplar, nós temos que dar bom testemunho de Cristo. Então, como peregrinos, nós temos que também saber nos comportar aqui na terra. Como cidadãos, nós precisamos nos sujeitar a toda instituição humana, praticar o bem e emudecer os insensatos, aqueles que perseguem pelo nosso procedimento de bom, nós podemos, então, emudecer os insensatos, não usar da liberdade com um pretexto de malícia, ou seja, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, nós podemos ver isso dos versos 13 até o 17. Também como servos, tá? Os cristãos também como servos, eles, a partir do verso 18 a 21, ele precisa ser submisso com todo o temor ao seu Senhor. Lembre-se, hoje nós não temos mais a figura de escravo no contexto de antigamente. Hoje a nossa escravidão é um pouco diferente. A escravidão ao dinheiro, a escravidão ao ter, ao possuir. E aí muitas vezes as pessoas fazem horrores para tentar manter o seu padrão. Então, a palavra servos aqui é que eles precisavam, os servos que aceitavam a Jesus Cristo, eles precisavam, na época, considerar os seus senhores, mesmo que eles fossem maus, os seus senhores fossem maus, eles precisariam ser submissos com todo temor a esse Senhor. Então, essa é a orientação
que Pedro estava dando para os crentes daquela época. Nos versos 21 até o 25, Pedro ele apresenta Cristo, Jesus Cristo. E como ele estabeleceu o exemplo de como ele viveu uma vida perfeita em meio a um cenário hostil. Então, nós temos Jesus Cristo, né, como o nosso padrão. Cristo nos deixou exemplo para seguir os seus passos. Assim está no texto, lá no 21 a 25. Então, nós temos um exemplo a seguir. Jesus Cristo é o nosso exemplo. Como peregrinos, como forasteiros, nós precisamos nos abster das paixões carnais. Isso na versão João Ferreira de Almeida. Observe esse desenho. É o desenho de uma pessoa que tem um lobo no seu peito. Não é uma tatuagem. Eu coloquei de propósito essa figura ali. Por que eu coloquei essa figura ali? Porque muitas e muitas vezes nós somos assim. Nós temos um lobo dentro de nós. Não provoca, não atiça, não coloca o teu dedo onde tu não pode colocar, porque senão o lobo salta para fora. Quantas vezes eu já fui lobo? A Rose que eu diga. Cada um responda por si, eu posso falar por mim. A Rose que eu diga como muitas vezes, quando ela falou uma palavra que mal pensada ou mal dirigida ou uma palavra que eu não queria escutar, como saltou o lobo de dentro de mim para cima da Rose. Não no sentido físico, mas no sentido de agressão verbal, de discussão, de querer levar a autoridade, de ter a autoridade pelo berro. Então, isso é uma coisa natural hoje na nossa sociedade, isso sempre foi, e ela continua cada vez mais sendo natural. Então, por que nós devemos nos abster das paixões carnais? Por quê? Porque estas paixões fazem guerra contra a nossa alma. As paixões fazem guerra contra a nossa alma. Veja que a alma tem importância. Ela tem uma importância muito grande. Lembre-se que é a alma que vai ou para a eternidade com Deus ou a eternidade sem Deus. Em outras palavras, é a alma que vai para o céu com um novo corpo para viver no céu, ou é a mesma alma que vai para o inferno, o lago que arde fogo e enxofre, recebendo também um corpo apropriado para viver no inferno, ou no lago que arde fogo e enxofre. O foco, o cuidado, deve ser a nossa alma. Também vimos que é pela obediência à verdade que nós purificamos a nossa alma. Isso tudo nós vimos no capítulo 1 de Pedro. Então veja que nós precisamos nos abster das paixões carnais. O que é abster? Abster é abrir mão. Eu preciso fazer isso, cada um de nós precisa fazer isso. E isso é fácil? Não é fácil lidar com esse lobo que tem dentro de nós. Não é fácil. Então, na versão A Mensagem, nós temos: não devemos dar espaço para o ego à custa da nossa alma. Nessa versão, o escritor associou paixões carnais com ego, que são as forças, são os desejos mais íntimos que fazem guerra contra a nossa alma. Paixões carnais são como se fossem um exército de rebeldes ou guerrilheiros que tentam incessantemente destruir a alegria, a paz e a unidade do cristão. E é aí que o diabo opera. Por quê? Porque ele vai tirar um cristão do combate. Quando ele vence. Vamos lá, eu fiz alguma coisa errada, eu me exacerbei, no trânsito eu briguei com alguém porque alguém me fechou ou eu fechei alguém, e lá, em vez de ter o bom senso de conversar, nós nos agredimos. Que moral
eu tenho de agora vir aqui numa segunda-feira e falar com vocês que nós temos que abster das paixões carnais. Veja como o diabo opera. Ele amarra a pessoa. Como alguém pode falar sobre sexualidade se a sua própria sexualidade está desenfreada? Como alguém pode falar sobre mentira se a sua mentira, se o seu abrir os lábios é só mentira? Entende? É assim que Satanás tira o poder do crente. Ele continua sendo crente. Só que ele está preso, tá, a uma armadilha que o Satanás preparou. E o Satanás utiliza o poder que está dentro de nós, que é as nossas paixões carnais, que fazem guerra contra o Espírito, o nosso Espírito, o Espírito Santo, que habita em nós. Por quê? Porque são opostos entre si. Então veja que os nossos desejos, os valores do mundo, as nossas vontades lutam contra nós, lutam contra a nossa alma. Eu vi uma frase hoje que diz assim: pecados parasitas. Nós temos que nos livrar dos pecados parasitas. O que é um parasita? Um parasita é aquele ser que está num outro ser roubando toda a seiva. A gente vê muito isso em árvore. Você tem uma árvore, lá em cima uma planta que cresceu dentro de uma copa e lançou as suas raízes para cima dessa árvore e está sugando a energia da árvore. É assim que o pecado faz. Ele suga a nossa energia. Ele faz com que a nossa energia, que era para o bem, ele acabe nos amarrando, nos travando, de modo que a gente não possa mais testemunhar. É isso que o pecado faz, e é com isso que Satanás conta, quando nós respondemos favoravelmente aos pecados, às paixões carnais que existem dentro de nós. Não existe uma pessoa neste planeta que não tenha paixões carnais. Não tem. E sempre existem vontades, existem coisas que a pessoa precisa estar ali, controlando, freando, botando no cabresto, botando freio curto, para que realmente não tome conta. Porque se tomar conta, sabe o que acontece? Acontece isso aqui, ó. Tenta enfrentar alguém que tem um lobo solto dentro de si. Fala alguma coisa que ela não quer escutar. Faz alguma coisa que ela não goste, para você ver o lobo que salta dali de dentro. Aqui, nesse filme, é algo literal, mas no nosso caso, é a força de um lobo que salta de dentro de nós, para expor a nossa, muitas vezes, a nossa insanidade. A palavra insanidade é um pouco forte, mas a nossa falta de bom senso, os nossos desejos, a nossa concupiscência, aquilo que a Bíblia diz que todos nós temos. Veja que no exemplar, na versão João Ferreira de Almeida, seja exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Já na versão mensagem, consta: a nossa vida deve ser exemplar. Então, nós devemos ter, nas duas versões, uma vida exemplar. Eu coloquei ali uma criança que está trabalhando, está aprendendo as coisas, né, da vida, está aprendendo a partir do exemplo. Então, nós somos também chamados a termos uma vida exemplar. A questão toda, a palavra grega para exemplar, ela é muito rica nos seus sentidos. E ela dá ênfase ao mais puro, ao mais sublime,
ao mais nobre de bondade. O que isso significa? O significado de exemplar é uma pessoa amável, uma pessoa graciosa, é uma pessoa nobre, é uma pessoa excelente. Ok? Então, nós precisamos ser amáveis, graciosos, nobres, excelentes, fáceis de tratar, né? Que mantém realmente esse lobo enjaulado, né? Bem guardadinho, bem preso. Então, o cristão ele precisa se disciplinar, ele precisa ter uma disciplina na sua vida interior. É difícil fazer? Claro que não é fácil. É difícil, mas é uma luta constante. Então, precisa haver essa disciplina na vida interior, de modo que seja um exemplo para os gentios, que seja um exemplo para os descrentes. Porque observe que aqui ele também trata, na João Ferreira foi traduzido gentios, e na versão mensagem foi traduzido como descrentes. Por que Pedro chamou de gentios? Porque fazia parte do métier, fazia parte do dia a dia da religião judaica. Todas as pessoas que não eram judeus eram gentios. Então, o termo continuou sendo aplicado na vida dos cristãos, mas basicamente dava ênfase à descrença em relação à palavra. E à medida com que nós começamos a ser um exemplo para os gentios, começamos a ser um exemplo para descrentes, nós estamos demonstrando, através da nossa disciplina, de novo, difícil de implementar, né? Da nossa disciplina interior, como é que o Evangelho impactou a nossa vida. Então, o Evangelho precisa impactar a nossa vida, e com a nossa vida impactada, nós precisamos mudar a maneira como nós reagimos frente às situações, frente às circunstâncias da nossa vida. Pedro, na versão João Ferreira, ele diz assim: falam contra vós como que de malfeitores. Falam de vós como de malfeitores. Então veja que consta a palavra malfeitor. Na versão mensagem, diz: o procedimento, o comportamento de vocês refute o preconceito deles. Então, o procedimento de vocês refute o preconceito deles. João Ferreira, malfeitor, mensagem, preconceito. Por que será que eu coloquei os irmãos metralha aí? Malfeitores, associar a malfeitores. Bom, o que é um malfeitor? Malfeitor. Feitor é alguém que trabalha. Mal, trabalha mal. Né? Malfeitor. Um fascínio, um perverso. Alguém que comete crimes, né? Deploráveis, praticando o mal ou possuindo ações deploráveis. Então, esta era a visão, na época de Pedro, de como os crentes eram enxergados. Imagina você, como crente, sendo enxergado dessa maneira. Né? Um malfeitor. Então, existia esse preconceito para com a igreja. Nós já vamos entender por quê. Então, por que os cristãos do primeiro século estavam sendo taxados de malfeitores? Por que os irmãos cristãos do primeiro século, tá, tinham este preconceito sobre eles? Por quê? Porque os cristãos eram taxados como rebeldes contra o governo romano, né? Com acusações falsas. As acusações falsas vinham principalmente dos judeus, que atiçavam o Império Romano para perseguir os cristãos. E, claro, o próprio povo romano também acabou entrando nessa. Então, eles eram o quê? Eles eram taxados de terrorismo, de terroristas. Por que terrorismo? Porque o incêndio de Roma, que na realidade dizem na história de que foi Nero quem fez, foi atribuído aos cristãos. Então, os cristãos tacaram fogo em Roma. Terrorismo. Tá? A outra, ateísmo.
Por quê? Porque os cristãos, eles tinham aversão a ídolos e ao culto ao imperador. Eles não se dobravam aos ídolos e às estátuas do imperador. E isso eles consideravam como ateísmo. Outra coisa, interessante isso aqui, ó, canibalismo, que os cristãos da época praticavam canibalismo. Sabe como? Porque eles participavam, porque existiam rumores de que eles faziam a ceia do Senhor e eles comiam carne humana. Lembra o que Jesus falou? Quem quer ter parte comigo, coma da minha carne e beba do meu sangue. Então, os judeus e os romanos levaram isso no literal, enquanto que Jesus fez isso no figurativo. Outra coisa, imoralidade. Os cristãos eram taxados de imorais. Por quê? Porque a palavra diz que eles tinham que amar uns aos outros. Mas não é o amor no contexto eros, mas é sim o amor no contexto ágape e filéu. Ágape é o amor de doação, filéu é o amor de amizade, enquanto que eles tinham, então, o preconceito de que eles tinham o amor, né, e eles, na cabeça deles, colocaram possivelmente eros. Outra coisa, que os cristãos traziam prejuízo ao comércio. Claro, não se vendia mais estatueta, não se comprava mais estatueta, né? Esse povo não comprava mais. E também que eles traziam prejuízo ao progresso social. E também, por último, a incitação dos escravos à rebelião. E nós vimos aqui em Pedro, há pouquinho, no verso 11, de que isto não é realidade, de que o próprio Pedro recomenda que os escravos levem em consideração os seus senhores. Então, ser cristão nesta época não foi nada fácil. Eu tenho uma pergunta que eu quero fazer no final, é como o cristianismo é enxergado hoje? Assim era enxergado o cristianismo. Essa era a condição do cristianismo. Nós observamos de que o cristianismo, na época de Pedro, tinha seus problemas. Não era fácil ser cristão. Não só pelo fato de ser cristão, mas porque existia essa alcunha de malfeitores, esse preconceito de que eles tinham procedimentos que a sociedade não aceitava. Não eram reais. Em muitos casos não eram reais. Mas era assim que o povo enxergava. Então, veja, Pedro está dizendo de que pelo exemplo, pela retidão, pelas atitudes corretas que os cristãos podem ter, vivendo o evangelho de Cristo, assim eles podem mostrar ao mundo de que esse conceito, esse conceito de malfeitor, esse preconceito, nada mais é do que algo irreal. Não é real. Então, é assim, pela vida exemplar que eles estariam vivendo, eles estariam ganhando alguém para Cristo. E este alguém para Cristo, essas pessoas que eles estariam ganhando para Cristo, elas poderão por si só descobrir de que todos esses valores, toda essa visão que o mundo tem, era nada mais do que preconceito. E que eles podem, então, ter um encontro com Cristo. E quando Cristo retornar, eles vão poder também usufruir daquilo que é prometido para a igreja da época. A igreja tem o exemplo, ela dá o exemplo, ela faz com que mais pessoas participem desse evangelho e mais pessoas sejam salvas. Eles estavam fazendo a função de levar o evangelho adiante. Na versão do João Ferreira de Almeida, consta no dia da visitação. Já na versão mensagem, consta quando ele vier. O que é no dia da visitação? Do que trata isso? Trata da volta de Jesus.
Jesus Cristo retornando, Jesus Cristo vindo para a Terra, para dar andamento ao planejamento, ao plano que Deus tem. Né? Temos o milênio, temos, depois do milênio, a eternidade, assim por diante. Então, há muita coisa ainda por acontecer. Então, o que eles estão dizendo? O que Pedro está dizendo? Veja, você vai dar testemunho, você vai viver o evangelho da maneira correta, e isto vai dar testemunho do real valor do evangelho, da palavra. E as pessoas vão observar isso, vão aceitar Jesus Cristo e vão ter a oportunidade de estarem no lado certo da visitação. Como assim lado certo da visitação? Porque a vinda de Jesus Cristo, ela tem dois aspectos. Tem, então, dois aspectos da visitação. Um dos aspectos é a visitação para a redenção. Todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo, quando Jesus se manifestar, Jesus vai recolher todos. Aqueles que estiverem mortos e morreram em Cristo, crendo e morreram na esperança de receber um novo corpo e de estar eternamente com Jesus, eles vão ressuscitar primeiro. Depois, nós, os vivos, os que estivermos vivos, né, seremos arrebatados. Então, nesse aspecto da visitação para a redenção, nós temos a redenção de todos os crentes que morreram e de todos os crentes que estão vivos. Os demais permanecem dormindo. Os que estavam mortos vão permanecer dormindo. Os que não tiveram Cristo. Mas existe o outro lado, o segundo aspecto da visitação, porque a visitação também é para a ira de Deus. Então, aqueles que morreram não aceitando a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, eles vão permanecer mortos. E eles só vão ressuscitar 1000 anos depois, no final do milênio, quando Jesus instituir o juízo do trono branco. Ali, eles serão ressuscitados e aí sim eles vão responder pelos seus atos. Agora, quanto aos vivos, aqueles que hoje estão vivos e não aceitam o evangelho, a ira de Deus vai se expressar a partir de Apocalipse, quando vai acontecer uma série de coisas dentro dos 7 anos de Apocalipse. Ali vai ser derramada a ira de Deus. Mas, claro, a gente não está querendo abordar Apocalipse agora, mas apenas mostrando de que o nosso exemplo, ou o exemplo daqueles irmãos que Pedro está escrevendo, serve para nós também. Porque se o bom exemplo, se as atitudes corretas daquele povo podiam levar outros à presença de Jesus, isto também serve para nós. Nós também podemos, pelo nosso procedimento, levar outros para Cristo Jesus, para que eles possam estar do lado certo da visitação para a redenção, conforme a versão João Ferreira de Almeida. Veja, Pedro está ensinando de que o testemunho do cristão é uma oportunidade da graça de Deus sobre a vida das pessoas incrédulas. Em outras palavras, você é crente, você está vivendo o evangelho, você pode testemunhar desse evangelho, e esta é uma oportunidade para o descrente, né, poder crer ou se definir em não crer. A opção é dele. Mas você se torna um instrumento de Deus para a salvação de todo que crê. Estes, quando respondem com uma fé salvadora, glorificam a Deus e se lembram do testemunho dos cristãos que eles tiveram a oportunidade de observar. Pessoas que puderam ser exemplo para outros e eles dizerem, poxa, realmente essa pessoa tem algo de diferente. Isso muitas vezes faz a diferença na vida das pessoas que assim observam. Quando Cristo se manifestar, estas pessoas
que respondem favoravelmente à fé em Cristo receberão a visitação da redenção. Já aqueles que não creram, eles receberão a visitação da ira de Deus. Eu gostaria de mostrar uma última figura que eu acho muito significativa, que diz assim: a sua alma escolhe para onde vai. Em primeiro lugar, o que é a alma? A alma é cada um de nós. Aqui o Rolf tem sentimentos, o Rolf tem vontades, o Rolf também tem desejos, o Rolf também tem um lobo dentro de si. Não é? Então, veja que a alma diz respeito a cada um de nós. E é esta alma que vai escolher ir para o lago que arde em fogo e enxofre ou para o céu, para a nova terra, o novo céu. Na minha direita, eu vejo aqui, que está em vermelho, a minha direita, no caso, não sei como é que está aparecendo com vocês, mas a minha direita simboliza o lago que arde em fogo e enxofre, o inferno, que a gente chama de inferno. E o da esquerda, em azul, simboliza o céu. Agora, é óbvio que ninguém quer ir para o inferno, todo mundo quer ir para o céu, mas para ir para o céu tem um preço para pagar. Já para ir para o inferno não precisa fazer nada, já está garantido. Não precisa tomar nenhuma atitude. Não, mas eu quero ir para o céu. Então há um preço a ser pago. E é você, a tua alma, é que vai determinar, vai escolher para onde você vai, para onde você quer ir. Veja o que Pedro está falando. Nós, nem considerando o que nós já vimos até agora, do capítulo 1 até o 2:10. Olha só o que ele fala no 11. Né? Que ele está exortando, ele está orientando, ele está dando ênfase de que os peregrinos, os forasteiros, os cristãos, cuja pátria não é aqui, precisam se abster das paixões carnais que fazem luta, que fazem guerra contra a sua própria alma. Quem precisa se abster? É cada alma. Cada alma precisa se abster. Cada um de nós precisa abrir mão daquilo que tem de paixão dentro de si. É dinheiro, é riqueza, é poder, é influência, é sexo, é malícia, é mentira. É amplo, é muito amplo essa lista. E aí ele ainda diz de que uma vez que você se abstém das paixões, você tem que ter um procedimento correto, adequado, para que no meio dos gentios você possa ser um exemplo para a conversão de outros, mesmo que esses outros falem mal do evangelho que você segue. Mas que você tem a oportunidade de, com as tuas boas obras, ser um instrumento de Deus na conversão de pessoas, para que no dia da volta de Jesus, essas pessoas alcançadas também possam estar lá no céu, do mesmo modo que você deseja estar. Então veja que a responsabilidade do cristão é muito mais do que apenas a gente utiliza na igreja, né, o batizar, o confirmar, o casar e o enterrar. O cristão 4 rodas. É muito mais que isso. Isso é tradição. O que precisa acontecer é que nós cristãos precisamos aprender a obedecer ao Senhor Jesus. Porque esta obediência me dá condições de limpar, de santificar, de purificar a minha alma. Louvado seja Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, pela oportunidade que nós temos de conhecer o Evangelho, de entender o Evangelho e de nos definirmos em relação ao Evangelho em nossa vida. E aí fica a última pergunta,
Qual desses dois lados você quer ir? Tu quer ir para o azul ou tu quer ir para o vermelho? Tu quer ir para a nova terra, o novo céu, a nova Jerusalém, azul, ou você quer ir para o lago que arde fogo e enxofre? Tu queres ir para o céu? Então tem um preço a pagar. Uma semana abençoada para todos.